Passa, Bruno. Boa noite a todos. Em nome do Conselho Regional de Farmácia, inicialmente, gostaríamos aí de apresentar a palestra transmitida pelo Tecnologia Streaming, a palestra Os Temperamentos e os Desafios Profissionais do Farmacêutico. Pedimos inicialmente desculpa a todos que estão presentes, a todos que estão nos assistindo. Houve um imprevisto aí no translado da palestrante até aqui ao Conselho, coisas que acontecem em São Paulo. Pedimos desculpa pelo transtorno, mas entendemos que é possível de acontecer. Bom, esse evento ele é fruto da parceria do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo com a área de Relações Farmacêuticas da AstraZeneca. E gostaríamos de informar que ao final da palestra haverá um espaço onde a palestrante responderá questionamentos e dúvidas dos participantes. Os participantes aqui presentes deverão, aliás, fazer as suas perguntas por meio do microfone para que as pessoas que estão assistindo em casa possam ouvi-las. E os profissionais que acompanham a palestra por meio do portal do CRF São Paulo também podem encaminhar suas perguntas para o e-mail comunicação@crfsaopaulo.org.br. Obviamente, comunicação sem ser cedilha e sem tio, o que fica comunicacal@crfsaopaulo.org.br. Estará sendo colocado aí na legenda o endereço correto. Então, já imediatamente convidaremos para ministrar a palestra Os Temperamentos e os Desafios Profissionais do Farmacêutico a senhora Filomena Rosa, que é consultora organizacional e coach, licenciada em letras e com diversos cursos de extensão e especialização em desenvolvimento humano, organizacional e social. Filomena, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Então, acho que ele falou, eu tive um imprevisto. Hoje é dia do meu rodízio. E esse não foi o problema. O problema foi que eu peguei o carro do meu irmão. E, beleza, estou vindo, bonitinha. O que acontece? Carro de irmão, não adianta, o carro quebrou. Tem seguro? Não. E daí até eu conseguir alinhar, avisar, esperar ele chegar para poder tomar conta da coisa, que eu não podia deixar o carro lá. E consegui vir, tive um atraso e peço desculpas. Mas a gente não tem prejuízo no processo. A única questão é que a gente talvez tenha que fazer menos perguntas. Tá bom? Então, eu sou Filomena Rosa, tenho 46 anos. E, como foi dito, eu atuo como coach, eu trabalho com desenvolvimento e treinamento e sou consultora. E aí a gente vem percebendo ao longo da vida que alguns aspectos no ser humano são importantes para a gente aprender a lidar. Todo mundo é igual? Não, né? Então, eu quero começar com um poema. Se todo mundo não é igual, eu deveria conhecer mais as pessoas para lidar melhor com elas, para conquistar melhor as pessoas, para ter menos resistência das pessoas. E é esse o tema que a gente vai falar. A gente vai falar de temperamentos. Nosso jeitão na vida. A gente fala, fulano tem um temperamento, a gente fala às vezes, não comenta? Então vamos entender que história é essa de temperamento. Qual que é o meu? A gente daqui a pouco vai fazer um teste para dizer, bom, que cheiro tem? Não é nada assim científico, comprovado, que vai determinar quem você é, mas vai dar para você começar a investigar que temperamento está predominando em você e como isso te ajuda ou te atrapalha. Principalmente quando a gente fala de um profissional que está diretamente ligado com pessoas. Atua o tempo inteiro com pessoas. Diferente, às vezes, de quem está trabalhando com uma máquina, de quem tá... Então, aprender a olhar isso é riquíssimo. Vamos lá. Quero começar com um poema. Eu vou ler, que às vezes lá de trás fica ruim para enxergar, e diz assim: autoconhecimento verdadeiro só é concedido ao homem quando ele desenvolve afetuoso interesse por outros. Conhecimento verdadeiro do mundo, o homem
só alcança quando procura compreender seu próprio ser. Em resumo, quanto mais eu conheço de mim, mais eu conheço do outro. Quanto mais eu conheço do outro, mais eu descubro sobre mim. Então, não dá para a gente aprender sobre nós mesmos se não for o outro. O espelho não diz para a gente. Nosso temperamento, nossas dificuldades, é o outro que diz. E a partir do momento que o outro diz, eu também conheço o outro. Então, a gente vai fazer essa dança. A vida é a arte do encontro. Ou seja, a gente caminha encontrando pessoas o tempo todo. Onde é que a gente encontra pessoas? Que lugares? Dá exemplo para mim. Que lugares? Numa viagem. Você vai de lugar marcado, vai com seu par bonitinho, chega lá num restaurante, na praia, na barraquinha. Conhece pessoas. Onde mais a gente conhece pessoas? No curso, na praça. Às vezes você está atravessando na praça, alguém vem pedir uma informação. No outro dia eu estava no ônibus, a pessoa começou a conversar comigo do nada. Trocamos telefone, uma senhora, trocamos telefone. Somos amigas até hoje. Liga para mim, ligo para ela. E tudo porque ela foi contar uma questão do filho dela para mim. Né? Então, a gente encontra pessoas na família. Já viu o almoço de domingo? Agora está chegando Natal. E aí? Como é que é? A gente encontra um monte de gente, não encontra? Um temperamento dos mais diversos, não é verdade? Cunhado. Encontrar cunhado é bom? Mas não vamos comentar isso. Esse não é o tema hoje. Amigos, a gente encontra, né? Um monte de gente no trabalho, na escola, né? Alguém falou, na escola, encontra. Aqui a gente encontra lazer. A gente encontra, e no lazer a gente está aberto a encontrar. No lazer a gente aguenta desaforo, está no lazer mesmo. E ao acaso. Já tiveram encontrar o acaso? Como é que é o encontrar o acaso? Você sai de casa, vai ao supermercado. Você pega lá molho de tomate, cai. Você vai pegar o molho. E aí aquele gato, solteiro, que também foi comprar molho, pega a lata, entrega para você. Alguém já viveu isso? Nem eu, mas já vi no filme, parece que é bonito. Mas a gente encontra pessoas em vários lugares e quando a gente menos espera. Né? Quem esperava encontrar comigo? Que a gente estava até torcendo para não encontrar, né? Mas encontrou, agora já encontrou, não tem mais jeito, não tem mais volta. E a gente encontra as pessoas. Encontra chefe bom, chefe ruim. Encontra, né, pessoas que vão ser grandes amigas, pessoas que não. Mas a vida é a arte do encontro. E a gente diz assim, ó, o encontro é promovido pelo destino. O que você vai fazer com ele cabe a cada um. Como é que você vai desenrolar esse encontro? Se ele vai se tornar numa amizade, se você vai torná-lo agradável ou desagradável, é escolha, né? Então vamos andar. E nesses encontros é que a gente vê os temperamentos. E aí, o que são temperamentos, então? Temperamentos, os gregos lá atrás já diziam para a gente, são temperos que a gente tem quando tem uma questão. Sabe aquele momento que alguém pisa na sua unha encravada? E você diz, você pisou na minha unha. Né? Tem tempero assim. E tem tempero que nem fala, já desce a mão. Né? Então, são os temperos que a gente tem. E os gregos lá atrás, na sabedoria, diziam que a gente é temperado por 4 elementos. Fogo, ar, terra e água. Conhece esses elementos? Como é que vocês diriam para mim que é... Deixa eu colocar mais uma aqui, que eu antecipei. Então, são 4 temperos. Esses temperos aparecem na hora que a pedra está no caminho. Não é de manhã, quando a gente acorda, que está bem humorado, até às 10 horas da manhã. Não, é 2 horas da tarde, na hora que a coisa está pegando fogo, que você está já... Ou então na hora de ir embora. Sabe a hora de ir embora, você quer fechar tudo e vem aquela pessoa pedir? É nessa hora que ele aparece, né? Então, vamos
pensar junto. Como é que seria uma pessoa que é temperada pelo fogo? Que característica tem o fogo? Me diz, característica do fogo. Quente. E como é que é uma pessoa temperada pelo fogo, então? Explosiva, às vezes muito quente, né? Tudo para ela é quente. Então a gente diz assim: o fogo, em grande quantidade, queima. Uma quantidade adequada, controlada, é bom. Aquece, cozinha, não é? Transforma as coisas. Então, sob controle é uma beleza. Mesma coisa é o temperamento. Ter um temperamento de fogo, e daqui a pouco a gente vai conhecer, é uma beleza, se a gente souber controlar. Já viu aqueles que a gente fala estouradinho? É mais ou menos esse. Como é que seria uma pessoa temperada? Pensando, vamos falar primeiro na característica. Como é que é? O que vocês poderiam dizer para mim sobre água? Que característica tem a água? Qualquer coisa que vier na cabeça. Inodora, incolor, o que mais? Como é que a água faz para andar? Se ela tem uma pedra no caminho. Silenciosa, sem pressa, ela vai, acha o espaço dela, faz. Já viu gente assim? Não briga, não vai entrar em atrito, mas também só vai fazer o que quer. Só que não vai brigar com ninguém, vai ali na dele, né? Você fala, corre, corre, corre que tá pegando fogo. Ele vai correr, né? Ele vai correr. Já viu assim? Você fica doido. Se é o fogo, você fica doido com ele, né? O que a gente pode falar sobre o ar? Tem a risca. Que característica tem o ar? O que dá para falar sobre ele? Pensativo é uma característica de quem tem ar. Quase isso. Quase a gente vai ver, quase isso. Mas é leve, né? Está em todo lugar. Desculpa, está em todo lugar. Como é que é ar em grande quantidade? Já viram? Furacão? Tornado? É o ar. O ar está em todo lugar. Então, já viu aquelas pessoas que é rapidinha, faz tudo, muita coisa ao mesmo tempo, né? Você não consegue, parece que você não consegue pegar, parece que não assenta. Já viu isso? Está com uma ideia, daqui a pouco já está com outra, daqui a pouco já está com outra. Você fala, já viu isso? Então, são essas pessoas temperadas pelo ar, é característica do ar. E terra, quando eu falo terra, o que vem? Chão, alguém falou, né? Chão, para baixo, o que mais? Centradas, né? Então, a característica da terra é peso. Então, pessoas que têm terra têm tendência a estar mais para o chão, para a terra. Já viu aquelas pessoas que vida, morte, azar, tudo acontece comigo? Né? Por quê? Não é que elas são pessimistas, nada disso. Acontece que tudo que para a gente é azul, a sensibilidade delas é grande e é azul marinho. Então você fala, nossa, mas eu só falei não. Aí ela chegou lá e disse, ela gritou comigo, você viu como ela fez? A sensibilidade da pessoa leva para isso. No exagero, fica cômico. Mas ser sensível é ruim? Desculpa, ser sensível é ruim? Não. Então, tudo no controle, né, tem o seu bom e tem o ruim. Vocês querem saber que tempero que vocês têm? Não? Quem já sabe? Qual é o tempero que eu tenho, Filó? Será que eu sou esse que você falou da terra, da água? Quem que sou eu? Vamos fazer um teste. Eu vou disponibilizar esse teste ali para quem está em casa poder também fazer, anotar lá. Vocês vão fazer, tá bom? E aí o que vai acontecer? Não vou dar resposta. Nós vamos ouvir um pouquinho mais do conteúdo e aí depois eu dou a resposta. Pode ser? A gente passa o conteúdo rapidamente, mas acho que pode ser interessante. Tem alguém que poderia me ajudar a distribuir? Para a gente ir mais rapidinho? Opa, um de um lado. Opa, e outro do outro lado. Ó, tem mais aqui. Se quiser me ajudar desse lado, eu te agradeço. Então, tá me ajudando. Então, vocês vão preencher. E qual é o segredo? Já disponibilizo aqui. Qual é o segredo? O segredo é não pensar muito. Dizer, eu queria ser assim. Eu sei que você queria, mas você tem que colocar o que você é. Tá bom? E como que eu faço para disponibilizar? Eu coloco aqui. O que eu faço? Pode ser, eu seguro, eu colo ali, vou colar aqui. Vou ver se eu consigo cola, né? Porque essa parte eu não...
Tudo bem? Vocês já estão? Como é que você vai responder? Você vai responder na horizontal. Vai escolher uma opção. Consiga uma cola? Ou um durex, alguma coisa só para... Estou balançando, como é que vocês vão fazer aí em casa, né? Quem está em casa, não tem a folha, vai escolher uma opção em cada linha. Quem está aqui e tem a folha, vai fazer um xizinho ou uma marquinha. Todos têm caneta? Em casa tem caneta? Se não tem, pare e vai pegar, né? Pega do vizinho. Preciso de uma cola aqui. Então, o que você vai fazer? Tem palavras aí que são um pouco mais complicadas. Só um pedacinho. Você pode perguntar. O que significa? Algumas eu vou falar, porque quem está em casa às vezes não pode perguntar, eu já vou falar. Tá? Vou dar só um tempinho e daqui a pouco eu falo as que são mais difíceis. Mas se vocês perguntam, vocês ajudam quem está em casa. Tá bom? Seja honesto consigo mesmo. O papel aceita tudo, mas seja honesto com você mesmo. Um em cada linha na horizontal, tá bom? Ó, parece que não está muito visível para quem está em casa. A gente vai chegar mais perto. Espera aí. Só repetindo, você vai escolher um em cada linha na horizontal. E mais rápido, é bate e pronto. Não sabe o que significa? Pergunta. Levanta a mão, eu falo. Aprender não é vergonha nenhuma. Dizer, ai, não sei, me ensina essa palavra, não conheço. Workaholic, quem trabalha demais. Sabe aquela pessoa viciada em trabalho? Loquaz é aquela pessoa que fala bem, fala bonito, gosta de falar, eloquente. Pitoresco é uma pessoa única, aquela pessoa que a gente... original, sabe assim? Tipo eu. Modéstia à parte, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Só essas, ninguém tem dúvida de mais nada? Fugidio é uma pessoa fugaz, arisca. Sabe aquela pessoa que você não consegue chegar perto, que parece estar sempre escapando da gente? Fez? Deixa eu ver. Parece bom, parece bom. Mais uns minutos, quem está em casa também. Depois eu vou disponibilizar, fica no site. Se vocês precisarem, quiserem também fazer, pegar, imprimir, passar para alguém, fica disponível, tá? Um minuto. Taciturno. Deixa eu ver onde você pegou. Esqueci. Ah, taciturno. É calado, silencioso, mais para dentro, né? Uma só em cada linha, tá bom?
Às vezes não tem uma que encaixa naquela linha. Se for uma linha ou duas, tudo bem, você pula. Mas se for tudo, daí a gente já vai te indicar para um outro tratamento. Brincadeira. Abnegado, todo mundo sabe o que é? Abnegado é alguém que se abstém das coisas, né? Prefere não entrar. Já viu aquele que dá um boi, como é que é? Dá um boi para não entrar? E uma boiada, né? Então, tipo esse, não quer entrar. Irracível é que não é muito racional, vai mais pela emoção, age, quando vê, já fez, né? Pronto, meio minuto. De palestrante, meio minuto voa. Isso, aí você vai somar a coluna e colocar os totais no final da sua coluna. Quanto de cada um você tem? Viu? Deixa eu ver. O taciturno é alguém mais calado, né? Mais para dentro. Deixa eu ver. Qual que é? Cheio de energia. Isso. E aí, então, mas pode você tem que circular aqui, ó. Qual dessas quatro? Você escolhe uma. Qual dessas quatro? Você escolhe uma. Faz com calma, que eu vou falando, você vai fazendo. Dá tempo ainda. Quem não fez, dá tempo ainda, tá? Eu vou puxando, aí você vai fazendo com calma. É uma de cada linha. Você tem que ter uma opção em cada linha, tá bom? Então, vamos seguir? E aí, quem não terminou, vai fazendo de pouquinho, que não vai atrapalhar em nada. Obrigada. Essa vai ficar na frente, né? Obrigada. Bom, então lembrem-se que são os 4 elementos da natureza que vão estar por trás do que eu estiver falando. Às vezes eu posso usar algumas palavras que para vocês ficam estranhas, mas são os 4 temperamentos. São como os 4 dedos da nossa mão. A gente tem um que é predominante, que se destaca. Não vou deixar ele sozinho, senão vai ficar mal, tem gente assistindo. Então, são 4. Um se destaca e os outros 2 seguem na cola. Tá vendo que tem 2 que são bem parecidinhos, esses 2 aqui? Tem 2 que é colado e tem um lá atrás, né? Dá uma olhada no seu teste se está mais ou menos assim a soma. Um que se destaca e os outros. O ideal seria que tivéssemos equilibrado. Mas como seres em desenvolvimento, a gente não tem isso equilibrado. A gente acaba pendendo para um deles, tá certo? Qual é o nosso desafio? Olhar aquele que nós temos menos. Aquele é o que nos desafia na vida. Fogo, água, ar e terra. Eu vou fazer uma rápida atividade aqui na frente, mas só funciona se vocês participarem, senão eu vou pagar mico lá de bobeira. E aí vocês vão me dizer, pela característica minha, como é que eu vou chegar? Vocês vão dizer para mim se é fogo, água, terra ou ar. Tudo bem? Por quê? Porque o temperamento a gente vê na pessoa. E eu quero que vocês percebam isso na forma de me colocar. Então, tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, que é: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Como eu não podia trazer a pedra, eu trouxe a representação da pedra. Vou deixar mais aqui para vocês ficarem de frente. Tudo bem? Eu vou tirar o microfone um pouco para eu poder fazer. Não, acho que dá para fazer com o microfone na mão. Deixa eu sair daqui de trás que fica um suspense, tá bom? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. O que vocês viram aí? Fogo, ar, fogo. Por quê? O que vocês viram? Tem cliente que chega assim?
Tem chefe que chega assim? Tem amigo que chega assim? O que acontece se ele encontra outro fogo? Então, se a gente já sabe, a gente tem que ver o que joga nesse fogo. Então, a gente vai ter que ver. Às vezes, eu sou fogo também e tenho que desenvolver minha água. Tá bom? Podemos seguir? Então, suspense. Tinha uma pedra no meio. Deixa eu deixar a pedra. Estou com a pedra na mão. Vocês vão saber qual é o meu já já. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Uma pedra. Gente, uma pedra. Vamos ver, quem quer brincar com a pedra comigo? O que vocês diriam que tem aqui? Por quê? O que vocês viram que levou vocês a pensarem em ar? O quê? Não se incomoda, tudo para ele é diversão, vale a pena, não tem por que brigar, né? Já viu gente assim, que vem e começa a conversar com você, daqui a pouco faz amizade, não tem o remédio que ele queria, não tem problema, ele leva o colírio e está feliz. Já viu isso? Né? Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Quem arrisca um palpite? Está na dúvida entre terra e água. Quem acha que é terra me dá as características, quem acha que é água me dá a característica. Por quê? Não sofreu. Né? Porque é bem parecido. No dia a dia, a gente vai ver como é parecido. Sabe aquela pessoa que chega para a gente, ou aquele chefe que chega para a gente, ou aquele par que chega para a gente, senta ali e não vai embora enquanto a gente não dá um bolinho, um salgadinho, já viu isso? Que chega, senta, você fala, não, mas eu não tenho cadeira, não tem problema, eu sento aqui mesmo, aí senta na beirada, já vi, senta e conversa ali. Ele se adapta, está tudo bem, desde que ele tenha o conforto, desde que ele consiga ficar bem. Então, ele acha um jeito, prefere sair para não brigar, pegar a cadeira dele, não tem problema, ele senta na outra, não quer brigar. Né? Mas não tem peso, não tem nada, só não quer brigar, quer ficar bem. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Sempre tem pedra no meu caminho. Sabia que ia ter pedra. Qual que é esse? Estou caricaturando para que vocês possam guardar a imagem na memória. Mas é importante a gente entender que são características e que dentro de nós temos as 4. E que a falta dela é que desequilibra e faz com que a gente não se conecte aos outros. Então, vamos olhar lá. Vamos começar pelo... nem falei que nome que era. Vou voltar um pouquinho, porque acho que é rico. Pessoas que têm característica do fogo são chamadas coléricas. Pessoas que têm características da água são chamadas fleumáticas. São nomes estranhos, mas que o mercado usa, são fleumáticas. Pessoas que têm característica do ar são chamadas sanguíneas. E pessoas que têm características terra são chamadas melancólicas, por ter essa coisa mais para o baixo. Opa, agora vamos para frente. Melancólicas. Quais são as características de um melancólico? Expressão, vocês viram? Fecha, expressão fechada, mas o nariz aponta para baixo. Sabe aquele meio olho de peixe morto que a gente fala, que dá uma caidinha assim? Mas não é ruim, é apenas a amostra de que ele está voltado para dentro. São pessoas que não vai estar olhando assim, brilhando. São pessoas que olham e falam assim, olha, você viu que legal aquela árvore de Natal? Ele olha, legal.
Você fala, nossa, parece que não gostou. Adorou, senão nem legal ele não teria falado. Ele adorou. Então, assim, são pessoas de expressão mais séria, que não são muito de ficar expressando. Vivem mais a introspecção. São pessoas iluminadas. Por quê? Porque elas processam muito mais as coisas dentro. Às vezes a gente vem uma coisa, você já... Não, eles processam, pensam sobre. Então, são pessoas que gostam de leitura. São pessoas que gostam de aprofundar nas coisas. Para conversar com eles, você não pode ser raso. Você tem que saber o que você está falando, você tem que ter uma referência para falar. Então, imagine você, sei lá, numa indústria farmacêutica. Imagine você num hospital atendendo um melancólico. Só pelas características, o jeitão dele chegar arrastando chinelão, assim, ou arrastando o pé, porque arrasta o pé, tem o peso. E ele te pergunta sobre um medicamento. Dá para responder de qualquer maneira? Da onde você tem a referência, ele quer saber se já foi aplicado em alguém. Então, para atendê-lo, seja numa farmácia, seja um médico no hospital, seja um paciente, você tem que saber o que você está falando. E daí a gente vai ver, se você for sanguíneo, como que faz? Porque o sanguíneo não gosta de aprofundar nada. Imagine um sanguíneo conversando com um melancólico. Dá para pensar, né? Depois vocês vão receber esse material, vou só trazer para vocês palavras-chave, tá bom? Então, está mais ligado ao passado. A gente falou, é um leitor incansável. Agora, tem muita luz, gente. Aquelas pessoas que é tão gostoso conversar, porque ele é profundo e ele passa a luz. Ele sabe o que ele está falando, né? São sensíveis. Tem muitos amigos? Não. Mas aqueles que têm, ele é fiel, são amigos de verdade. São poucas pessoas que ele deixa entrar no círculo de amizade dele. Mas quando ele confia em alguém, olha, pode contar com ele para o que for, né? No querer, como é que ele é na ação? Como é que vocês imaginam que ele é na ação? Vou voltar para até vocês não ficarem colando. Como é que ele é na ação? Como é que ele é fazendo as coisas? Que é um bicho exigente, é aquele, ele é exigente consigo e com o outro, porque se ele pode fazer, o outro também pode. Nunca larga uma atividade sem fazer. Aquilo que ele disser que ele vai fazer, ele vai entregar, entrega bem feito. Qual é o problema dele? Não sabe dizer não. E daí, se ele não sabe dizer não e faz tudo até o fim, como é que ele fica? Sobrecarregado, porque todo mundo pede para ele, sabe que ele vai entregar? Ele é fazedor, sobe montanha carregando pedra, até lá em cima. Depois que ele põe a pedra lá, ele desmaia e cai, mas ele vai colocar a pedra lá em cima. Então, ele é muito bem visto nas organizações porque entrega. Ele é muito bem visto, por exemplo, no processo do farmacêutico, porque ele é alguém de confiança. Eu gostaria de estar conversando com um farmacêutico melancólico, porque eu sei que aquilo que ele me falar ele não vai falar coisa só por falar ou para parecer bonito. É porque ele pesquisou, ele se aprofundou na informação. Então, é muito legal. Estou indo para trás, desculpa. Não, estou indo bem. Ó. Na relação, a gente falou, tem poucos amigos. Agora, tem um risco. Às vezes, é ficar tão para dentro que, né, vai para a depressão. E, às vezes, fica tão... Já viu aquelas pessoas bitoladas em informação, e saber tanto, que... né? Então, tem uma linha fina. No equilíbrio é tudo de bom, não é? Vamos ver se você depois é um melancólico ou não. Sanguíneo. Sanguíneo é o do ar, lembra dele? O sanguíneo. Expressão, olhos brilhantes, alegre. Aquela pessoa que você conversa com ele, você começa a contar uma história. Você fala assim, eu fui numa festa, estava todo mundo tão feliz, e ele fica feliz. Aí você fala, e de repente caiu um duro. E ele vai junto com o rosto fazer junto com você, contando a história. Ele tem essa expressão alegre, jovial, aquela coisa assim, né? Agora, gente, o pensar dele é confuso. Ele mistura sonho e realidade. Viaja na maionese. Constrói castelo, faz todo mundo ir junto com ele, daqui a pouco está indo para outro lado. Já viu gente assim? Que muda de opinião toda hora. Né? Uma hora pensa uma coisa, na outra hora pensa outra coisa. Aprende muito rápido. Esquece mais rápido ainda, porque ele já tem interesse lá, né, na outra coisa. Muda de ideia, eloquente, generalista. Aprofundar não é com ele, deixa que outro aprofunda. Ele é do cara de trazer ideias, né? Aí depois ele deixa o melancólico realizar para ele. Caloroso, tem muitos amigos, né? Constrói castelo, é volúvel.
É uma pessoa que esquece, como ele não... Já viu? Alguém falou assim, ele é avoado, quase avoado. Porque hoje você vem e faz uma coisa para ele, ele fica chateado. Amanhã ele já esqueceu, ele que vai até bater lá na sua porta, chamar e fazer uma brincadeira, né? São muito brincalhões, odeiam rotina. Dá para imaginar ele na rotina? Todo dia tudo igual? Ele inventa. Ele tem que carimbar todo dia a folha do lado direito. Deixa um mês. No segundo mês, onde ele está carimbando? No esquerdo, dobradinho, com recorte. Ele, né? Está sempre atrasado e é o primeiro a sair porque tem um compromisso, marcou uma outra agenda na sequência. Já viu? Fala toco de enchente, né? Que vai parando, encostando. Ele é assim, ele chega de manhã, além de chegar atrasado, ele para para um, para para outro, conversa, conhece todo mundo. Já viu assim? Imagina o farmacêutico sanguíneo. Como é que é? Conhece todo mundo. Na farmácia, dá tchau para todo mundo. Né? No hospital, ele recebe presentinho, porque todo mundo conhece ele, visitou o quarto de todo mundo. E aí, mas você está atendendo? Ele, não, eu encontrei com ele ali, a gente começou a conversar. Né? Então, ele tem essa coisa da relação, essa coisa da criação e de estar em todo lugar, em todo tempo. Estou trazendo bem mais forte, mas esses tons são, né, de amarelo claro até amarelo ouro, tá bom? Relação, muito sociável, muitos amigos, muitos colegas, eu diria. Porque a amizade profunda são poucas. Ele conhece muita gente, mas a amizade profunda é pouco. Risco menor. A volubilidade, trocar de coisa. Tem gente que fica chateado com ele porque ele não lembrou do aniversário. Ele não vai lembrar, não pede isso para ele. Ele não lembra seu nome, mas ele lembra de você. Quando ele vê você, ele fica tentando achar seu nome no crachá, né? Risco maior, alienação. Às vezes sair tanto do aqui, né? Às vezes ficar tanto fora que tudo pode e sair da realidade, pôr o pé fora da realidade. Tudo bem até aqui? Colérico, pelo que eu já andei olhando por aí, não sei não, hein? Mas vamos seguir. Tem os olhos fogosos, passam uma sensação para a gente boa, mas é aquele olho de pai. Sabe o olho de pai? Quando a gente está fazendo uma coisa errada, aquele só... Não precisa falar nada. Só o olhar dele já bateu na gente. Ele tem o olhar, quando ele quer e ele está nervoso, gente, o olhar dele atravessa a gente. Não precisa falar nada. O caminhar dele é batido. Você fala, tá chegando aí fulano. Você sabe pelo andar dele, né? Ele tem poucos gestos, mas o gesto dele, né? O sanguíneo fala com as mãos. O colérico não, se ele disser pouca coisa, né? Mas ele fala. Toma muita iniciativa, ele começa as coisas, todo mundo acha que ele é o cara. Por quê? Porque ele fala alto, impõe opinião, é forte, às vezes não sabe fazer nada, mas tem aquele jeitão que passa para a gente a imagem. Idealista, lutam pelo ideal, ideia e ação. Se ele der uma ideia, ele vai realizar aquela ideia dele mesmo, entendeu? Ele não vai, que bom. Ele não vai passar coisa que ele mesmo não pode fazer. E ele é assim, ele passa para fazer. Se não fizer no tempo dele, o que ele faz? Ele vai lá, pega e faz. Ele não vai ficar esperando você ali, né? Pensa ele, farmacêutico. Pensa ele na farmácia. Chegou, estou exagerando, vamos lá. Chegou lá o tiozinho, a tiazinha e vai pedir um remédio. Aí ele fala, o senhor está com a receita? Eu estou, peraí. O que acontece com ele lá na farmácia, no balcão? A mãozinha dele, o que começa? O senhor não separou antes de vir? Estou exagerando, né? Mas a paciência, né, não dá. Se é o sanguíneo, o que ele faz? Quer que eu te ajude? Abre a sacola lá no chão. Fala, que é isso? Eu também tenho um desse. Olha, né? E se é o melancólico? Essas coisas é difícil mesmo. Você sabe que ontem eu tinha... né? Ele vai sofrer junto. Os dois vão sentar e chorar ali se a receita não for achada, né? Então, agora imagina lá no hospital, né? É porque eu não sei como que chama. É farmacêutico mesmo no hospital que atende, né? Imagine, né, o colérico lá no hospital para dar uma orientação para o paciente. E o paciente fala, fala de novo, né? Se a gente não tiver controle... Ele fala, já falei uma vez, o senhor quer que eu anoto? Você precisa que eu anoto? O que o senhor não entendeu disso, né? Se ele não tiver controle, não se conhecer, né? E aí ele pega a irmã do paciente do hospital, que foi o que aconteceu comigo essa semana,
que é colérica também, e vê tratando o irmão dela colericamente. O que ela faz? Voa no pescoço. Eu estou brincando, é para a gente saber que, às vezes, a nossa cólera provoca a ira do outro, né? Tudo bem? Olha, apesar deles parecerem pessoas duras, são as pessoas de coração mais mole que se pode encontrar. São justos, são honestos, né? Só não gostam de moleza. Não vem montar neles que não dá para montar, tá certo? Eles falam assim com clareza. Eles não são assim ignorantes. Eles falam o que eles acreditam que é certo. Quem cai nas graças dele tá feito. Agora o difícil é você cair nas graças dele, porque a régua é lá em cima, né? Como é que é a ação deles, né? Tá sempre voltada para o futuro. Não gosta de detalhes. Você quer matar um colérico, você ficar na picuinha da picuinha. Né? Ah, porque não, ele quer saber onde que vai chegar com tudo isso. Determinado, eles eles realizam. Quer convencer um colérico? Desafia ele, diz para ele que ele não pode. Ah, você não consegue fazer. Ah, filho, aquilo ele levanta a manga da blusa e ele vai lá e mostra que ele sabe fazer sim. Tudo bem? Trabalha com firmeza, gosta de regras, gosta das coisas dentro do que é certo. E quando é impedido, vira, sabe, um incêndio. Na relação, é sempre quem manda. Sabe, não sei como é que é seu marido, mas dá uma olhadinha no temperamento dele. Estão sempre no papel de líderes. Muitas vezes as pessoas colocam na liderança só porque ele fala alto, é duro, imponente. Do conforto, faz ele se sentir mal. Então, eles gostam de uma boa alimentação. Sabe aquela pessoa que você vai... Eu tenho uma amiga que você vai no restaurante com ela almoçar? No quilo. Ela fala, tem coentro aqui. Que coentro, gente? Ninguém viu. Então, ela sabe tudo de tempero. Ela fala, você tem que ir em tal lugar, porque quando você comer, o sabor vai espalhar na sua boca, entrar nos seus olhos. Que sabor que espalha na boca e entra no olho? Só se for cebola. Né? Mas eles se deliciam com a alimentação, é prazeroso para ele, né? E gostam de sentar, de conversar. Aquela pessoa que eu brinquei que vai na sua casa no domingo, que não adianta pôr vassoura atrás da porta, tem que fazer o bolinho de chuva e dar para ele poder, né, dar tchau para você. Então, assim, não são muito de excitação, né? São pessoas tranquilas na delas. Não se envolve onde não são chamadas. Você fala, fulano parece que fica aí, ou se toca. Ele não se toca. Se você convidar, ele vai fazer com amor. Mas ele não se toca. Não adianta, porque ele quer ficar no conforto. No pensar, são pessoas que aprendem mais devagar, mas não esquecem. São pessoas que têm memória de elefante. Você quer saber de alguma coisa, fala com ela. Tem uma memória maravilhosa. Então, tem tendência a ser sabedoria. São metódicos, porque como eles gostam de conforto, eles gostam de saber tudo o que vai acontecer. As coisas são organizadas. Olha ele na farmácia. Ele sabe onde está o remédio? Ele sabe quantos tem no estoque?
Ele sabe, ele organiza melhor. No hospital, olha ele com o horário do paciente, beleza. Olha com a receitinha por etapa, bonitinho, organizado, porque ele é metódico, ele gosta disso, né? Observadores ao extremo, não são muito de falar, mas observam muito, muito, e guardam aquilo que eu observou. Ali, preconceito. O que a gente escreveu ali? Preconceito, não é no sentido de ser preconceituoso, é no sentido que ele tem conceitos internos e que é difícil ele abrir mão do que ele acredita. Tá bom? Possui calma, são pessoas calmas. Raramente fala que não gosta de alguma coisa, engole muito sapo. Raramente diz que, ai, não gostei disso, ai, não quero isso. Por quê? Porque pode chatear o outro, aí o outro vem falar com ele, aí ele não quer isso. Tem alegria, bondade, né? Às vezes passa uma sensação de indiferença, porque ele fica na dele, mas não é. É só o jeitão dele. Se você se aproximar, tem conversa. Faz aquilo que apetece. Se você forçar ele a fazer o que ele não gosta e não quer, já viu a mula? Não faz. Ele faz o que vai fazer, mas fica lá na mesa. Não faz. Tem o ritmo próprio, ele tem o ritmo dele, não adianta querer apressar ele tem o ritmo dele. Na relação, raramente afirma, é pacificador, né? Um bom ouvinte. Gente, quer uma pessoa boa para conversar? É ele. Muito bom de conversar. Sabe aquela pessoa que chega na farmácia e começa a conversar, mas não é aquele excitado igual o sanguíneo. Não, ele começa a te contar uma historinha, e ele fica, aí você atende o outro, dá licença, ele dá, mas ele vai ficar ali esperando. Você vai lá e tal, e ele vai... Já viu isso? Né? Ou no hospital ele vai te fazer uma pergunta, tal, e aí dali ele estende, conta, e vai. Porque, né? E agora... Quer conversar com ele também? Ô, bichinho, que gosta de ouvir as pessoas. Ele não tem pressa. Não tem pressa. Esqueci de falar do pior, né? Apatia total. Cadê? Falta de interesse pelo mundo. Então fica mais na dele, assim, tá tudo acontecendo, pegando fogo, e ele comendo um biscoitinho, depois chama ele, ele vai. O risco maior é a apatia total, podendo chegar a idiotia ou debilidade mental. Fica tanto fora das coisas que, né? Mas é aquele risco do risco, né? Tem muita gente que... Bom, melhor não comentar. Já ia falar uma besteira aqui que é melhor não. Vamos dar uma parada antes daqui e olhar o resultado do teste? Agora a gente já tem um pouquinho de informação, né? Dá pra gente olhar o resultado do teste? Bom, Ó, só para a gente falar, isso aqui é só um tira-gosto, não dá para eu dizer o que é melhor para a gente descobrir temperamento. Dar isso aqui para alguém de fora responder, alguém que não seja eu, meu chefe, meu par, alguém com quem eu trabalho. Fala de mim, vê como que eu sou aqui. Aí sim, e conversar, porque as características são gerais. Não dá para a gente dizer que um teste determina quem eu sou. Quem tem mais pontuação na primeira coluna? A primeira coluna é a dos sanguíneos. Sanguíneos. Beleza? Sanguíneo. Segunda coluna, quem tem o maior número? Coléricos do mundo. Tomem cuidado com seu fogo. Terceiro. Quem tem no terceiro? Ninguém tem no terceiro, porque todo mundo acha que o terceiro é ruim, né? Mas eu acho que na área de vocês o terceiro era uma coisa muito boa. Sabe quem é ele? Melancólico. Aprofunda, faz com amor, só sai quando termina. O quê, filha? Porque você não trabalha lá onde eu trabalho, senão você não ia falar que isso é bom. Fleumático, a última coluna. O que vale? Olhar qual que você precisa desenvolver, aquele que você tem menos. Dá uma boa olhadinha. Qual que você tem menos aí? Pensa bem, é esse que vai te ajudar a equilibrar o que você tem mais. A distância é muito grande? Não deveria. Se a distância é muito grande, é um ponto de atenção. Então, eu tenho 14 nesse, tenho 1 no outro, 2 no outro. Pô, aí, né? Agora, vê qual que está atrás. Você tem um primeiro e um atrás. Esses dois andam
atrás da gente. O primeiro que sai é aquele que apareceu aí. Aí eu respiro e sai o outro. Dá uma olhada assim, como é que estão os seus dois aí maiores. Compartilha com alguém, só para não ficar só para você. É 1 ou 2 minutos. Conta para a pessoa do lado quem você é. Deixa ela olhar quem você é. Conta para a pessoa do lado. Fala, olha, eu... Fez sentido, não fez? Conversa um pouquinho. Para alguns, quem quiser anotar embaixo aí da primeira coluna, ar. Anota, para você saber que o sanguíneo é o ar. Da segunda, o colérico é o fogo. Anota aí embaixo que te ajuda. O terceiro é o terra. E o último é o água. Então, esse formulário vai estar lá disponível. Usa, manda, pede para alguém responder para você ver se está batendo, se você está sendo, né, honesto com você mesmo. Que horas são? Acho que nós temos 5 minutos, não é isso? Então... Qual que é o seu? Maior? Eu acho que você é mistura, né? Pode te ajudar a fazer, porque acho que você é colérica. Só por esse que você falou agora. Então, para fechar, vamos fazer essa conversa? Como que o temperamento pode ajudar o farmacêutico nos desafios do dia a dia? Quem me ajuda? O que vocês poderiam me dizer? Ele quer que você resolva os problemas dele. Então, conforme você vai olhar para ele, a posição que é dos teus olhos, tudo vai ter, quer dizer assim, afinidade. Senão, não. Faz sentido isso? Lá tem material mais detalhado da expressão, do jeito de andar, da forma, que pode ajudar muito vocês. O que mais? Como é que ajuda mais a gente? Tem algo que é chave. Autoconhecimento. Por quê? Para desenvolver o que eu tenho maior deficiência e entrar no equilíbrio. Perfeito, porque nossa natureza é ter os 4. É que as vivências, experiências ao longo da vida nos fazem ficar penso para um, né? Então, conhecer isso nos ajuda a buscar o que nós precisamos desenvolver. E lá no material tem dicas para desenvolver. Quem é muito ar, fazer atividade que tem que bater pé no chão, ir para a terra, comer raiz. Tem coisas assim básicas. Comer raiz, comer beterraba, cenoura, são plantas que estão na terra, para te trazer mais para a terra. Quem é da terra tem que fazer mais coisas assim que tem a ver com ar, né? Então, o que significa? Tocar um instrumento de sopro, né? Fazer uma atividade no ar. Como é que é? Bump jump? Coisa leve, né? Para te jogar lá para cima, soltar. Mas tem coisas bem práticas, assim, né? De criar, de trabalhar, que interferem no nosso dia a dia, que não dá para dar numa palestra, porque são dicas, mas que está lá no material, né? E, principalmente, gente, se eu me conheço, sei que sou colérica, dá para eu bater cabeça com outro colérico? Como é que lida com colérico? O que vocês me diriam? Como é que lida com colérico? Lá também tem dicas, né? Mas vamos só fazer uma prévia. Como é que lida com colérico? Ele chega pegando fogo e gritando e falando e batendo lá na mesa. Como é que é? Keep calm. E você dá um passo para trás. Diminui a sua voz. A água vai devagarinho. Diminui a voz. Fala. Mas você já engata o seu e pega, né? Como é que é? Saca o seu revólver também e fala, para brigar, vamos brigar. Não, o colérico não funciona assim. Se você diminuir, pôr água nele,
Ah. Como é que lida com sanguíneo? Chega lá querendo tudo, querendo que você tire tudo da prateleira, ou então chega lá no hospital, ele quer saber de tudo, quer saber como é que não vai ser daqui a um ano, como é que vai ser. Como é que a gente lida com ele? É ar. Foco, terra. Olha, então, só retomando, nós estamos aqui falando da saída da sua mãe, ela sai sexta-feira e ela precisa tomar esse medicamento, dá uma olhada aqui e tal. Ah, mas já respondo as suas perguntas, vamos só terminar isso aqui. Tá. Foco. Faz sentido? Como é que a gente lida com o melancólico? Tipo assim, 10 farmácias, sabia que não tem esse remédio, você sabe que eu acho que eu vou morrer, porque como é que a gente... Como que lida com ele? Vai morrer mesmo, você sabe que tem muita gente morrendo porque não está tomando esse remédio. O que a gente diz para ele? Vai dar tudo certo, é verdade. A gente acolhe a dor dele porque é verdadeira. É verdade, o senhor sabe que isso daí cansa. Tem muita gente que fala, mas olha, vou fazer o seguinte, eu posso ajudar o senhor assim, olha, o senhor quer ficar com o telefone para poder ligar e saber quando chegou? O que não vale é você contar que você está com um problema pior, porque aí você mata o cara ali na hora. Que aí ele vai ter compaixão. E quem que eu não falei ainda? A água, né? Como é que a gente faz para lidar quando o cara é muito água? Você pôs lá para ele o remédio para ele ver, ele quer abrir, ele quer olhar tudo aquilo, ele quer experimentar, você não pode experimentar um. Como é que faz? Ele é água. Como é que a gente faz? Quem arrisca? Põe fogo. O que é o fogo? O que é o fogo? O fogo é a direção, é a gente colocar o limite, né? Que a água, né, para ela parar, ela precisa de limite, né? Então a gente, só que ela vai escapar, mesmo assim, de pouquinho ela vai escapar, saiba disso, mas a gente coloca o limite. E para, por exemplo, quem é muito água, uma coisa legal de se fazer é atividades que tenham fogo, atividades que tenham tamborim, atividades que tenham, como fala, violino. Então, entra lá no site, tem informação de como desenvolver. Desenvolver a gente não desenvolve, esqueci de falar, hein? Temperamento a gente administra, a gente não desenvolve. Às vezes eu posso ter falado a palavra desenvolve, mas a gente administra. O que significa? A gente toma consciência e lida com ele. Tudo bem? Queria deixar 1 ou 2 minutos para a pergunta. E também vou ficar disponível depois no site, se quiser fazer pergunta, quiser mandar para mim, quiser informação, já que eu atrasei, é uma compensação, tá bom? Pode mandar as perguntas e a gente vai procurar responder. Alguma pergunta aqui hoje? Valeu? Fez sentido? Né? Então, que a gente possa fazer esse retorno para casa com essa reflexão de que eu preciso mudar em mim, trabalhar em mim, para que o meu entorno mude. Tudo bem? Gente, muito obrigada pela participação e disposição, né? Dar olhinhos brilhantes à noite, eu fico feliz. Obrigada e mais uma vez, desculpe. O site... Lá, que site? O site daqui, o meu site. Deixa eu perguntar para elas, Marileide. Essas informações ficam disponíveis no site... No site. Qual site? Downloads com a extensão. Deu para pegar isso? Depois a gente também passa. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? No final da apresentação vai ter lá o meu contato, um telefone, meu e-mail. Como é que a gente fala? Através, primeiro, do site. No futuro, se quiser, estou disponível. Para tomar um café e tudo que eu sou. Que temperamento vocês acham que eu sou? Quem arrisca um pitaco? Melancólica. Quem arrisca um pitaco? Tenho muito de fogo. E o meu segundo colado nele? Sanguíneo. Sanguíneo. Eu não brincava tanto. Então, sanguíneo e colérico. Então, se eu falei que acabou, o que vocês estão fazendo sentado aqui ainda? Obrigada, gente. Até a próxima.